Milionário emociona ao presentear menino mendigo negro que pediu sobras. Num canto escuro da cidade, entre prédios que parecem tocar o céu, a chuva caía forte naquelas ruas, onde a esperança já parecia ter se perdido. Nico, um garoto esguio, de olhar apagado, carregando o peso de uma vida que ninguém deveria viver, tremia sob aguaceiro, com as roupas encharcadas e sujas. Ele era invisível para quase todo mundo. Um fantasma que vagava pelas sombras, remexendo no lixo, procurando comida, buscando um pouco de calor humano naquele mundo que o tinha esquecido. Naquela tarde cinza e sufocante, o destino resolveu brincar de maneira inesperada. Nico, faminto e com o estômago roncando de fome e frio, esgueirou-se para dentro do restaurante mais luxuoso da cidade. Um lugar feito para ricos que nem imaginavam a existência de alguém como ele. As luzes, as vozes baixas, o aroma dos pratos caros, tudo parecia surreal para aquele menino que só tinha conhecido a dura realidade das ruas. Enquanto mexia num canto atrás da cozinha, tentando juntar sobras jogadas no lixo para matar a fome, o olhar dele cruzou com o de Arthur Vasconcelos. O homem era o retrato do sucesso. Apartamento de cobertura, carros importados, jornalistas que o adulavam por suas conquistas. Mas, naquele instante, a pose de milionário e o sorriso falso desmancharam. Os olhos de Arthur pararam no rosto sujo de Nico. O olhar triste e cansado. A mão pequena e trêmula que segurava um pedaço de pão amassado. Um nó forte apertou o peito do milionário, como se aquela cena trouxesse à tona fantasmas do seu próprio passado. Um passado sozinho, repleto de perdas e ausências. Sem pensar duas vezes, Arthur se aproximou. O silêncio ficou pesado. Os clientes notaram. Cochichos começaram a espalhar perguntas. Por que aquele homem não afasta o garoto? Será que é algum pedinte? A tensão crescia, mas o olhar de Nico, surpreso e desconfiado, só mostrava uma coisa. Uma mistura estranha, um fio tênue entre esperança e medo. Quer vir comigo? Arthur falou baixo, a voz firme, mas gentil. Nico hesitou, os olhos arregalados. Por um instante, parecia que ia fugir, mas a chuva implacável e a fome doíam demais. Ele aceitou, sentindo a dor da desconfiança e uma faísca pequena que chamavam de esperança. Ao entrar na mansão, tudo parecia um universo paralelo, pisos brilhantes, quadros caros, correntes de ar geladas. Cada passo era um choque de realidade. O menino, acostumado com o frio das ruas e o cheiro forte da cidade, estava, agora, rodeado por riqueza, mas também por silêncio e vazio. Enquanto o tempo corria, Nico começou a perceber que aquele mundo era diferente, estranho, mas também possível. Com Arthur, ele redescobriu coisas que achava perdidas. Um sorriso, uma palavra boa, até o direito de sonhar. E foi assim, no palco dessa estranha convivência, que Nico teve uma ideia louca. Criar um projeto de energia solar usando materiais reciclados que encontrava pelas ruas. Uma ponte entre seus dois mundos. Mas nem tudo estava tranquilo. Da névoa desse começo de nova vida, apareceu Renato, o pai biológico. Um homem cruel, abusivo, que apareceu com ameaças e uma vontade feroz de levar Nico embora. A batalha que se instalou não seria só nas paredes do tribunal, mas dentro do coração do garoto, confrontando seus pesadelos, sua dor mais brutal. Com Arthur e Arolina, a professora que acreditava nele, Nico começa a travar a luta mais difícil, entre o passado que ele quer esquecer e o futuro que ousa sonhar. E no meio desse conflito, surge uma gravação,
uma prova capaz de desmascarar Renato e transformar tudo. Nico estava diante do maior dilema da sua vida: lutar por aquilo que começava a construir, ou sucumbir aos fantasmas que o assombravam. O silêncio tomou conta, o coração pulsa acelerado, e a tempestade lá fora parecia refletir o turbilhão que ele sentia por dentro. E agora? Até onde vai a coragem de um menino que aprendeu a sobreviver nas sombras? Será que ele irá conseguir vencer o passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio tomou conta do ambiente. As palavras de Nico ecoando em sua mente. Enquanto Arthur observava o garoto, a tensão era palpável. O coração de Nico pulsava acelerado, e sua respiração acelerou ao saber que estava diante de uma decisão que mudaria sua vida. Então, a campainha da mansão soou, quebrando a calmaria, fazendo todos se voltarem para a porta. Arthur franziu a testa. Um olhar confuso atravessou seu rosto. Ele nunca esperava uma visita. Quando a porta se abriu, uma mulher saiu do carro. A figura era familiar e chocante. Era Laura, a mãe de Nico. Mas a verdade estava longe da alegria daquele reencontro. Ela não estava ali por amor. Seus olhos estavam cheios de desespero. Eu vim buscar você, Nico. A voz dela tremia, cheia de urgência. Você precisa voltar para casa. Nico ficou paralisado. A última vez que vira Laura, ela estava mergulhada em seus próprios demônios, uma sombra do que deveria ter sido. Algo em seu olhar o fez recordar da dor que sempre sentiria. Ele havia sonhado com esse momento, mas nunca assim. O que ela queria agora? Arthur deu um passo à frente, firme. Você não pode levá-lo, Laura. Ele está seguro aqui. A tensão no ar era elétrica. Os rostos dos clientes atrás dele refletiam a surpresa e o choque. Murmúrios começaram a circular, enquanto todos assistiam à cena. Seguro? Laura riu de forma amarga. Você acha que pode salvar o que já foi perdido? Sua voz subiu, e as lágrimas surgiram, enquanto as paredes da mansão pareciam se fechar ao redor deles. Você não sabe de nada. Ele é meu filho, e eu tô aqui para protegê-lo. A confusão tomou conta da mente de Nico. Ele se lembrava do abandono, dos gritos, do caos em casa. Mas ele também sentia a segurança que Arthur lhe proporcionava. O nó na garganta aumentava enquanto essas emoções lutavam dentro dele. Amor, temor, dor. Me deixe ir, por favor, ele pediu, a voz quase um sussurro. Mas quando Laura se aproximou, algo inesperado aconteceu. No meio da defesa, ouviram-se sirenes. Uma viatura da polícia deslizou rapidamente até a frente da mansão. O olhar de Laura se solidificou de repente. Medo tomou conta de seu rosto. Mais vozes se misturaram à confusão, e o olhar de Nico se arregalou quando viu Renato, seu pai, saindo do carro da polícia. O que você está fazendo aqui? Laura gritou. Mas Renato não a ouviu. Ele estava focado em Nico, com um brilho de triunfo nos olhos. Ele está comigo agora, Renato declarou. A voz cheia de veneno. E você não pode fazer nada. A atmosfera ficou tensa.
Nico viu a mulher que sempre carregara como uma lembrança frágil quebrar ao se deparar com Renato. O passado dele retornou em forma de pesadelo. Um policial se aproximou, fazendo perguntas, mas Nico só conseguia olhar entre os rostos conhecidos. Sua mãe, seu pai, o homem que o acolheu e a tempestade que ameaçava consumi-los. A verdade era que o garoto estava em uma linha tênue entre o amor e o medo, o passado e o futuro. Você não sabe o que ele pode fazer! Me socorra! Laura implorou a Arthur, enquanto Renato aproximou-se de Nico, ameaçador. E então a vida do menino foi estilhaçada mais uma vez, em um instante. Arthur virou-se para Laura, suas feições revelando um secreto devastador. Você não entende. Neste momento, o passado de Nico é muito mais complexo do que você imagina. As palavras enrolaram-se no ar como fumaça. O que ele queria dizer? Que outra revelação aguardava nas sombras? A tempestade explodia do lado de fora, os trovões rugindo, enquanto vidas se entrelaçavam em um jogo que ninguém esperava. Nico sentiu o frio apertar, e a única certeza que lhe restava era a incerteza do que o futuro poderia trazer. O silêncio estendeu-se como um manto pesado, enquanto Arthur olhava para Laura e Nico sentia a tempestade de emoções dentro de si. O olhar do pai se cravava nele, como se quisesse puxá-lo para fora daquele mundo seguro que havia encontrado. O mundo de Arthur, onde a esperança parecia crescer a cada dia. Mas agora, com a chegada de Laura e a pressão de Renato, tudo começou a desmoronar em frações de segundo. Nico, a voz de Renato cortou o ar, carregada de raiva e desprezo. Você não pertence a este lugar. Este homem não pode lhe dar o que você realmente precisa. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que podia ser cortada. O coração do garoto acelerou. Ele se perguntou se era verdade. Será que Arthur estava mesmo disposto a lutar por ele? Ou tudo isso não passava de uma fase passageira? Eu sou seu pai, Renato gritou, avançando. A plateia de clientes na mansão observava em choque, sussurrando comentários nervosos. Você não precisa de proteção. Você precisa de um homem de verdade na sua vida, não dessa farsa de milionário. O silêncio se espessou até o próximo grito, e Laura tentava segurar Nico, mas ele estava paralisado. Nessas frações de segundos, a tempestade se intensificou lá fora, como se o céu estivesse gritando junto com os homens. O que iria acontecer? Mas então, antes que algo concreto pudesse ser decidido, um estrondo estourou pela sala. A porta da mansão foi arrombada com violência, e 3 homens de máscara balançavam as armas, gritando ordens em um tom ameaçador. Fiquem todos deitados no chão. Isso é um assalto. O caos se instalou imediatamente. Vozes se entrelaçaram em gritos e choros. Arthur, com instinto protetor, empurrou Nico para trás. Protejam-se. Ele viu Laura e Renato lutando para posicionar-se à frente do garoto. Uma sensação de desespero tomou conta dele. Nico, fique com eles. Mas antes que poderia seguir as instruções de Arthur, uma das máscaras se voltou, apontando uma arma em direção a Renato. Você é a chave. O que você tem na sua mão é mais do que dinheiro. A menção ao pai fez o estômago de Nico revirar. O que aquele homem quis dizer? O murmúrio na sala aumentou e uma confusão se instaurou. Me diga tudo agora, e talvez você e seu menino saiam daqui vivos. Renato pareceu hesitar. O olhar tortuoso de Nico se fixou no pai. O que está acontecendo? O que eles querem com você?
A angústia crescia. Sua mãe só conseguia chorar, enquanto Arthur tentava manter a calma em meio ao surto de tiros que ecoam no espaço luxuoso. Não se envolva, Nico. Fique perto. Arthur ordenou, mas os olhos de Nico estavam fixos em Renato, que agora tremia. Na pressa, um dos assaltantes pressionou a arma contra ele, fazendo com que Laura atirasse um grito aterrorizado. Não! E foi nesse momento que tudo se desenrolou rapidamente. Renato, naquela fração de segundo de desespero, revelou um objeto. Era um pendrive, pequeno, mas carregado de segredos obscuros. Eu tenho tudo aqui, as provas que você quer. Me deixe sair e eu entrego para você. Os assaltantes trocaram olhares. Nico sentiu seu mundo desabar. O que teria naquele pendrive? O que Renata escondia? Ele não queria saber. Mas ao mesmo tempo, a curiosidade o consumia. Segure-se! Arthur gritou, enquanto os homens começavam a se movimentar. A situação estava escapando do controle, e o tempo estava se esgotando. Onipresente e volátil, a tensão sufocante pairava no ar, como um sinal de que nada seria como antes. Nico estava paralisado, entre o que podia imaginar e a verdade que estava prestes a desmoronar. O passado e o presente colidindo em um único momento. E agora, o que ele deveria fazer? É claro que o futuro estava diante dele, mas não havia clareza. Havia apenas caos e a certeza de que tudo poderia mudar em um instante. E quanto mais ele pensava, mais ele percebia. Nada seria igual novamente. Nico estava paralisado, entre o que podia imaginar e a verdade que estava prestes a desmoronar. O passado e o presente colidindo em um único momento. E agora, o que ele deveria fazer? Era claro que o futuro estava diante dele, mas não havia clareza. Havia apenas caos e a certeza de que tudo poderia mudar em um instante. Os assaltantes exigiam saber o que Renato possuía, e o garoto sentia o peso daquela decisão pesada como um tijolo. Arthur queria protegê-lo. Laura, sua mãe, implorava para que ele não se envolvesse. No entanto, tudo acontecia tão rápido que a confusão era absoluta. O olhar de Nico se fixou em Renato, a fervura do passado o consumindo. O que eles querem com você? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Renato hesitou, a raiva e o medo passando por seu rosto. Nada que você precise saber. Ele olhou para o assaltante com um misto de desdém e temor. O homem de máscara insistiu, a arma em posição, sua voz grave ecoando na mansão. Se você não me disser, você e seu filho vão se arrepender. E então, algo inesperado aconteceu. Renato, com a frustração chegando ao pico, gritou. As provas estão aqui. Ele ergueu o pendrive como se fosse um troféu. O coração de Nico disparou. Era como se o mundo tivesse parado. A verdade que ele não sabia estava prestes a vir à tona. Um dos assaltantes aproximou-se mais, as palavras quase se enredando em um fio de esperança e desespero. O que você tem, seu covarde? Eu sei de tudo. Renato finalmente se entregou, a voz embargada. O que poderia ele saber que era tão importante? Nico sentiu um nó na garganta. O que havia no passado do pai que seria tão devastador? A suspeita o assustava, mas a realidade estava à visão dela. O assalto pareceu ser uma tela que cobria algo maior. Os rostos ao redor, entre olhares curiosos e temerosos, se tornaram opacos. Ao fundo, os trovões rugiam mais alto, refletindo o turbilhão na mente do menino. Mas havia algo mais. Uma pequena sombra se movia na esquina da sala. O segundo homem, que parecia ter surgido do nada, observava tudo com um olhar calculador. Quando a máscara se virou,
Nico sentiu um calafrio. Aquele homem não era apenas mais um dos assaltantes. Ele estava familiarizado com Renato. Uma conexão instantânea fez o coração de Nico disparar. Era Victor, o irmão mais novo de Renato, aquele que havia desaparecido anos atrás, como um eco distante que sempre perseguiu a família. Você finalmente apareceu, Renato disse. A raiva se misturando com algo que se assemelhava à vergonha. O que você quer, Victor? Nico ficou em choque. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando. O irmão perdido, a disciplina disfarçada da ausência, tudo revelando a podre fundação da vida que sempre conheceu. Victor sorriu de maneira sombria. Quero o que me é de direito, o que você sempre tomou para si. As palavras pesaram no ar. Nico se sentiu vertiginoso. Não apenas a vida de Renato estava envolvida ali, mas um laço de sangue oculto que se revelava brutalmente. Ele não apenas lutava contra o pai abusivo. Agora, havia uma guerra de família se desenrolando bem diante de seus olhos. O que você está dizendo? Conseguiu perguntar, mesmo com a voz embargada. Nico sentiu o pânico misturar-se às emoções, enquanto Victor, com olhos frios e calculistas, fazia revelações. O ambiente estava repleto de gritos, mas uma verdade se aproximava. Cada palavra uma facada no coração do menino. A raiz do problema não era apenas abuso, mas ciúme, traição e um legado obscuro que o pai sempre tentou esconder. No pendrive estão as provas que podem destruir você, pai. E você nunca deveria ter me deixado de lado. Não quando eu poderia ter sido seu aliado. Victor acrescentou. O chão pareceu se abrir sob os pés de Nico. O que? O que isso significa? Ele olhou para Arthur, para Laura. Uma bola de nervosismo o envolvia. O que mais estava escondido? A cada palavra, sua visão do que conhecia quebrava como vidro. Renato, agora à beira da agonia, participou da bagunça. Você sempre quis a minha vida, Victor. Isso é sobre você. Sempre foi. E o caos se agravou. Os assaltantes começaram a se mover. E o ar estava tão denso que mal podiam respirar, enquanto Nico lutava para processar a revelação. Se você não se decidir agora, podemos perder tudo, Arthur murmurou, enquanto a adrenalina tomava conta. A adrenalina juntava todos. O silêncio pesava ainda mais quando a linha se desfez. Nico, em um instante de pura confusão, soube que a vida que havia sonhado poderia estar prestes a desmoronar de forma ainda mais dramática. O que era verdade? O que ele realmente sabia sobre sua família? E com a tempestade rugindo do lado de fora, essas respostas pareciam mais distantes do que nunca. A reviravolta estava em andamento, e ele ficou ali, um menino perdido em um mar de segredos, sem saber qual seria o próximo movimento. Nico estava paralisado entre o que podia imaginar e a verdade que estava prestes a desmoronar, o passado e o presente colidindo em um único momento. E agora, o que ele deveria fazer? Era claro que o futuro estava diante dele, mas não havia clareza. Havia apenas caos e a certeza de que tudo poderia mudar em um instante. Você não sabe o que ele pode fazer? Me socorra! Laura implorou, mas Renato, agora com mais raiva que medo, atacou. Cala a boca! Você não sabe de nada! O pai parecia prestes a explodir. As vozes se misturavam em um turbilhão, e a tensão crescia como uma tempestade. Antes que alguém pudesse respirar, um tiro ecoou pela sala. Era um trovão de verdade, e todo mundo congelou. O assaltante que havia se aproximado de Renato caiu para trás, um olhar de surpresa estampado no rosto, enquanto o pendrive voou de suas mãos e deslizava pelo chão de mármore. Nico só teve tempo de pensar em um segundo.
Um segundo que pareceu durar uma eternidade. Olhos arregalados, ele viu a cena se desdobrar como um filme horrível. Era tudo um pesadelo. Com isso, a atenção se virou para Victor. Ele estava de pé, a arma fumegante em suas mãos. Um sorriso de satisfação em sua expressão. Você sempre foi um tolo, Renato. Victor zombou, os olhos brilhando com uma satisfação doentia. Eternamente presa em sua própria ganância. Isso tudo é culpa sua. O coração de Nico disparou. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? O irmão mais novo de Renato havia se tornado um assassino. Com uma única bala. Tudo parecia desmoronar mais rapidamente que a tempestade que rugia do lado de fora. Aí, você teve o que merecia. Victor avançou como se estivesse em um palco, seu olhar inflamado. Os outros assaltantes estavam tão atordoados quanto Nico, todos sem saber o que fazer. Um deles levantou a arma, mas Victor o encarou com desdém. Eu não sou apenas um irmão. Eu sou o fim para você e sua vida miserável. Pare com isso, Nico gritou, mas a voz saiu como um eco distante. Estava perdendo o controle. Sua própria família se despedaçando diante de seus olhos. Olhando para Laura, ele viu o desespero refletido em seu rosto. Ela mal conseguia respirar. Você não entende, Nico, Renato gritou, tentando se levantar, sangue escorrendo pela testa. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Ele olhou para o pendrive, que ainda estava no chão. E então para o filho. Aquilo pode acabar com tudo. Victor não é quem você pensa que é. Uma onda de confusão invadiu o menino. Ele olhou para Victor, tentando entender o que estava acontecendo. O irmão era um assassino, mas havia um mistério escondido ali. Um segredo que envolvia toda a sua vida. Os olhares se cruzaram e Nico viu algo nas profundezas dos olhos de Victor. Uma fragilidade que não deveria existir em alguém tão implacável. O que você quer dizer? Ele perguntou, um tremor na voz. Mas antes que pudesse receber uma resposta, mais um grito cortou o ar. Um dos assaltantes gritou e apontou a arma para Nico. Calem-se todos! A voz era alta e autoritária. Mas Nico estava perdido em seus pensamentos. O passado chegava com uma força que ele nunca poderia ter imaginado. A revelação daquela noite encheria sua vida de dor, mas também de possibilidades, e o peso dela estava prestes a desmoronar. Em um movimento rápido, Laura se colocou à frente de Nico. O corpo dela tremia. A cena começou a girar como um carrossel fora de controle. E antes que ele pudesse processar tudo, Renato gritou, Nico, saia daqui, agora! As palavras ressoaram o seu cérebro. O garoto respondeu com instinto, mas antes que pudesse agir, uma explosão de luz iluminou a mansão. Ouvindo gritos e portas se abrindo, uma multidão de policiais invadiu a sala. Todos no chão. A ordem soou como um sinal de alívio misturado com pavor. Enquanto o caos continuava, Nico sentiu que a vida que conhecia estava se esvaindo. Olhando novamente para Victor, ele percebeu que o irmão estava sorrindo, não por felicidade, mas por uma vitória sombria. Nunca será livre, Renato. Ninguém aqui será. A última frase ecoou, e a tempestade lá fora parecia captar o desespero. No meio de tantas perguntas, Nico percebia que não apenas estava lutando contra seus medos, mas agora contra um passado que nunca esperou descobrir. O mundo em que estava se desintegrava, e ele tinha que tomar uma decisão. O que ele faria agora, com toda a verdade descendo como uma tempestade perigosa? A sombra de Victor crescia, e Nico estava prestes a descobrir que, às vezes, o verdadeiro terror vem das pessoas mais próximas.
Nico estava paralisado, entre o que podia imaginar e a verdade que estava prestes a desmoronar. O passado e o presente colidindo em um único momento. E agora, o que ele deveria fazer? Era claro que o futuro estava diante dele, mas não havia clareza. Havia apenas caos e a certeza de que tudo poderia mudar em um instante. Então, tudo começou a acontecer em um piscar de olhos. Laura, com um olhar desesperado, pareceu se preparar para algo. Nico, você precisa saber a verdade sobre seu pai. Sua voz estava trêmula, mas poderosa, ecoando pelo ar pesado da mansão. Ele não é quem você pensa que é. Ele não é seu pai biológico. Nico sentiu seu coração parar. O que ela estava dizendo? O mundo à sua volta começou a girar. As vozes se tornaram um zumbido distante. A revelação desmoronou a única âncora que ele tinha. A verdade estava ali, estampada nos olhos de sua mãe, mas ele não conseguia processar nada. Laura, o que você está falando? Renato gritou. A raiva estava estampada em seu rosto vermelho. Você não pode fazer isso. Com ele? Esse é um jogo perigoso, mas a determinação de Laura era evidente. Ela não estava disposta a se calar. Não é um jogo, Renato. Eu fiz uma escolha para protegê-lo de você e agora dessa vida. A raiva e a dor se mesclaram em sua voz. Nico, seu pai são os Vasconcelos. Arthur é seu verdadeiro pai. As palavras de Laura cortaram o ar como uma lâmina. Nico não conseguia respirar. Seus olhos se afastaram dela, buscando segurança em Arthur, que estava paralisado. Os olhos arregalados, a boca entreaberta em choque. O mundo à sua volta parecia ter desaparecido. A multidão de policias invadiu a sala repentinamente, mas tudo ficou irrelevante. O som dos gritos das sirenes havia desaparecido. Nico olhou para Renato, uma sensação de traição e confusão crescendo em seu peito. Não pode ser verdade. Mas Laura insistiu. Pensa, você sempre se achou um estranho nesse mundo. Talvez porque você realmente é. A voz dela era agora um sussurro doloroso, mas intensa. O olhar de Nico se fixou em Arthur, lembrando-se de momentos, do carinho, da proteção. Mas como isso poderia ser? Um pai que não era seu pai? As peças do quebra-cabeça criavam uma imagem distante e cruel. Renato parecia desmoronar, o rosto contorcido em indignação. Isso é uma mentira. Um plano para tirá-lo de mim. Ele se virou para os assaltantes, seu olhar feroz. Vocês não sabem o que estão fazendo. Essa mulher não pode ser confiável. Os machucados se espremiam entre cada palavra. Os assaltantes também pareciam confusos. Um olhar de dúvida trocado entre eles. Pare com isso, um dos homens ameaçou. Mas as palavras de Laura agora pareciam estar afetando tudo. Os policiais se moviam como sombras, cercando o espaço, cada um prontos para agir, mas ninguém se movia. O silêncio se tornava insuportável e a tensão estava quase palpável. Nico sentiu sua vida se desintegrar diante de seus olhos. E depois, em um movimento inesperado, Arthur avançou. Me deixe falar. Sua voz era forte, cheia de convicção. E, com emoções, seus olhos agora estavam fixos em Nico, tentando se conectar. Nico, se você estiver ouvindo, eu não sabia. Não sabia disso. Eu apenas quis. Ninguém perguntou o que você quis. Renato gritou, pontuando cada palavra com uma feroz paixão. Ele é meu filho, e essa mulher está mentindo para levá-lo embora. Nico se sentiu perdido. Estava no meio de um furacão emocional, sem saber em quem confiar. Arthur, o homem que sempre acreditara ser seu pai, estava prestes a ficar sem as palavras. E aquela revelação
que deveria ser um laço, agora o deixava sufocado. Me diz que isso não é verdade. Seu coração pulsava rápido. Estava prestes a chorar, um sinal de que os limites da sua sanidade estavam se quebrando. Arautos de dúvidas, alucinações invisíveis sobre sua verdadeira identidade dançavam ao redor dele. E enquanto tudo isso se desenrolava, um novo estrondo cortou o ar. Um disparo ecoou novamente, mas não era o que esperavam. Um assaltante colocava a arma contra um dos policiais. A tensão elevou-se ao ápice. O pânico se alastrou e mais gritos surgiram. Nico estava paralisado, seu olhar fixo no movimento dos corpos ao seu redor. Mas em meio a toda essa confusão, uma voz conhecida cortou o caos. Nico, eu estou aqui. Era uma figura emergindo da multidão de policiais e a visão traçou um caminho direto ao seu coração. Era Jessie, sua professora, aquela que sempre acreditou nele. Assim que ela tinha aparecido, a certeza de estar conectado ao mundo ressoou como um trovão. O que ela estava fazendo aqui? Uma chama de esperança começou a queimar em meio à noite surda. Mas então a verdade se desenrolou como um fio solto. Laura, em um momento de alucinação, guardava um segredo ainda mais profundo. Jessie, você sabia? Você sabia o que estava acontecendo? Nico queria saber, mas a resposta parecia distante. As perguntas e os silêncios colidiram numa tempestade emocional, enquanto o passado, agora mais nebuloso do que nunca, ameaçava consumir tudo. O que mais precisava saber? E entre tantas verdades, mais revelações poderiam surgir. O tumulto continuou, mas agora com novos elementos explosivos na cena. O mesmo passado, que parecia ter encontrado alguma paz, agora girava como um furacão. Tudo num fim sem fim. Nico teria coragem para enfrentar o que estava escondido? Haveria mais segredos a serem revelados? Ou era só o início do fim de tudo que acreditou saber? Nico estava paralisado, entre o que podia imaginar e a verdade que estava prestes a desmoronar. O passado e o presente colidindo em um único momento. E agora, o que ele deveria fazer? Era claro que o futuro estava diante dele, mas não havia clareza. Havia apenas caos e a certeza de que tudo poderia mudar em um instante. Jessie estava ali, bem na sua frente, e o coração de Nico começou a acelerar. O que você está fazendo aqui? Ele mal conseguiu dizer, sentindo o desespero tomar conta de seu corpo. Queria acreditar que ela havia vindo para ajudá-lo, mas a atmosfera estava pesada, uma nuvem de tensões pairando sobre todos. Eu fiquei sabendo do que estava acontecendo, Nico. Estou aqui para te proteger. Jessie respondeu, mas sua voz era tingida de uma fraqueza que Nico não costumava ver. Ele queria acreditar, mas algo parecia errado. A atenção de Laura estava presa nos acontecimentos, e Renato, agora ferido e furioso, se debatia para se levantar. A sala ressoava com gritos e murmúrios. Os policiais cercavam a mansão tentando controlar a situação, enquanto os assaltantes pareciam se perder na confusão. Nico mal tinha tempo para processar tudo. Então, outra explosão de som cortou o caos. Um novo tiro disparou, ecoando sobre os rostos atordoados. Nesse momento, Victor se lançou para a frente, com uma ferocidade que ninguém esperava. Eu não tenho nada a perder, ele gritou, e o olhar que lançou a Renato era de puro desprezo. Nico ficou horrorizado. O que estava acontecendo? Victor estava prestes a fazer algo insano. Ele avançou em direção ao pai, o ódio tomando conta de suas feições. Você nunca se importou comigo. Agora você vai pagar. Antes que seu cérebro pudesse processar, o som de um disparo cortou o ar novamente.
Com um movimento instintivo, Nico se atirou para o lado, e com isso seus olhos se fixaram no chão. O corpo de Renato caiu em um impacto estrondoso. Não havia como voltar atrás. O homem que sempre o assombrara, o pai abusivo que havia tentado moldá-lo, segundo um padrão de dor, sucumbiu. Não! O grito de Laura feriu o silêncio, e ela se jogou ao lado do corpo de Renato, seu rosto uma máscara de desespero. Nico estava paralisado, um nó na garganta. Não só seu mundo, como tudo ao seu redor, desmoronava em um instante. O que tinha acontecido naquele lugar? Ele olhou para Victor, que agora estava a poucos passos, o olhar transbordando de emoções conflitantes. "O que você fez?" ele murmurou para si mesmo. As revelações disparadas por Laura agora faziam todo sentido. Renato não era apenas o homem que abusou de sua mãe. Ele era um fantasma que pairava sobre todos eles. Mas então, um novo estrondo emanou do fundo da sala. Uma voz familiar cortou o ar, e Nico virou-se para ver Arthur, que avançava em direção a eles com uma expressão horrorizada. "Não, o que aconteceu aqui?" Sua voz estava carregada de medo e confusão. Ele olhou para Renato caído, e a realidade começou a desmoronar. Nico sentiu o chão tremer sob seus pés. O homem que acreditava ser seu pai havia caído, e agora Arthur estava aqui. A tela de sua vida se repintava de uma maneira que ele nunca teria imaginado. As peças estavam se rearranjando, cada uma mais desconcertante que a anterior. "Jessie!" Arthur gritou, mas ela estava totalmente em choque, apenas olhando para Renato, ainda deitada ao seu lado. Foi nesse momento que a sala explodiu em mais gritos. Um dos assaltantes começou a gritar, sacudindo a arma em desespero, ao perceber que a situação havia se tornado um caos absoluto. Eles não estavam mais lá para roubar. A dinâmica mudara completamente. E Nico, no meio de tudo aquilo, percebeu que tudo o que pensou que sabia estava desmoronando. Não apenas sobre seu passado, mas sobre quem ele realmente era. Com a sua mãe em prantos e o homem que pensava ser seu pai caído, ele se viu perdido em um labirinto de mentiras. "Não, não pode ser assim", pensou. Mas a realidade era... Nico estava paralisado, entre o que podia imaginar e a verdade que estava prestes a desmoronar. O passado e o presente colidindo em um único momento. E agora, o que ele deveria fazer? Era claro que o futuro estava diante dele, mas não havia clareza. Havia apenas caos e a certeza de que tudo poderia mudar em um instante. Jessie estava ali, bem na sua frente, e o coração de Nico começou a acelerar. "O que você está fazendo aqui?" Ele mal conseguiu dizer, sentindo o desespero tomar conta de seu corpo. Queria acreditar que ela havia vindo para ajudá-lo, uma nuvem de tensões pairando sobre todos. "Eu fiquei sabendo do que estava acontecendo, Nico. Estou aqui para te proteger." Jessie respondeu, mas sua voz era tingida de uma fraqueza que Nico não costumava ver. Ele queria acreditar, mas algo parecia errado. A atenção de Laura estava presa nos acontecimentos, e Renato, agora ferido e furioso, se debatia para se levantar. A sala ressoava com gritos e murmúrios. Os policiais cercavam a mansão, tentando controlar a situação, enquanto os assaltantes pareciam se perder na confusão. Nico mal tinha tempo para processar tudo. Então, outra explosão de som cortou o caos. Um novo tiro disparou, ecoando sobre os rostos atordoados. Nesse momento, Victor se lançou para a frente com uma ferocidade que ninguém esperava. "Eu não tenho nada a perder", ele gritou, e o olhar que lançou a Renato era de puro desprezo.
Nico ficou horrorizado. O que estava acontecendo? Victor estava prestes a fazer algo insano. Ele avançou em direção ao pai, o ódio tomando conta de suas feições. Você nunca se importou comigo. Agora você vai pagar. Antes que seu cérebro pudesse processar, o som de um disparo cortou o ar novamente. Com um movimento instintivo, Nico se atirou para o lado. E com isso, seus olhos se fixaram no chão. O corpo de Renato caiu em um impacto estrondoso. Não havia como voltar atrás. O homem que sempre o assombrou, o pai abusivo, que havia tentado moldá-lo segundo um padrão de dor, sucumbiu. Não! O grito de Laura feriu o silêncio, e ela se jogou ao lado do corpo de Renato. Seu rosto uma máscara de desespero. Nico estava paralisado, um nó na garganta. Não só seu mundo, como tudo ao seu redor desmoronava em um instante. O que tinha acontecido naquele lugar? Ele olhou para Victor, que agora estava a poucos passos, o olhar transbordando de emoções conflitantes. O que você fez? Ele murmurou para si mesmo. As revelações disparadas por Laura agora faziam todo sentido. Renato não era apenas o homem que abusou de sua mãe. Ele era um fantasma que pairava sobre todos eles. Mas então, um novo estrondo emanou do fundo da sala. Uma voz familiar cortou o ar, e Nico virou-se para ver Arthur, que avançava em direção a eles com uma expressão horrorizada. Não, o que aconteceu aqui? Sua voz estava carregada de medo e confusão. Ele olhou para Renato caído, e a realidade começou a desmoronar. Nico sentiu o chão tremer sob seus pés. O homem que acreditava ser seu pai havia caído, e agora Arthur estava aqui. A tela de sua vida se repintava de uma maneira que ele nunca teria imaginado. As peças estavam se rearranjando, cada uma mais desconcertante que a anterior. Jessie! Arthur gritou, mas ela estava totalmente em choque, apenas olhando para Renato, ainda deitado ao seu lado. Foi nesse momento que a sala explodiu em mais gritos. Um dos assaltantes começou a gritar, sacudindo a arma em desespero, ao perceber que a situação havia se tornado um caos absoluto. Eles não estavam mais lá para roubar. A dinâmica mudara completamente. E Nico, no meio de tudo aquilo, percebeu que tudo o que pensou que sabia estava desmoronando. Não apenas sobre seu passado, mas sobre quem ele realmente era. Com a sua mãe em prantos e o homem que pensava ser seu pai caído, ele se viu perdido em um labirinto de mentiras. Não, não pode ser assim, pensou, mas a realidade era cruel. Ele olhou ao redor, para as expressões confusas e horrorizadas dos policiais, para os assaltantes perdidos, em sua própria confusão. E então para Jessie, que parecia saber mais do que estava deixando transparecer. O que mais estava escondido? O que mais se revelaria naquele momento fatídico? Nico sentiu o peso da verdade se arrastando para cima dele como uma sombra ameaçadora. E enquanto tudo isso se desenrolava, uma explosão de luz cortou o espaço. Uma figura entrou na sala. Era Marcos, o verdadeiro pai de Nico, o homem que Laura sempre tentou esconder. Ele estava com um olhar carregado de dor e urgência. Nico, eu precisei vir. Você não pode ficar aqui. As palavras atingiram o garoto como um golpe. O que você está fazendo aqui? Quem é você de verdade? As perguntas brotaram de sua boca, mas não havia espaço para dúvidas. A cena estava fora de controle. A verdade estava se revelando em direções que ele nunca poderia imaginar. Eu sou seu pai, Marcos disse, a voz firme, mas a expressão marcada pela angústia. A verdade é muito mais complicada do que você pensa. Ele olhou para Renato,
e uma tristeza profunda atravessou seu rosto. Eu e Laura temos segredos que não deveriam ter sido levados a esse ponto. A atmosfera se tornou insuportável. Nico sentiu que o chão se abria sob seus pés. O homem que ele acreditava ser seu pai não era seu verdadeiro pai, e a mulher que ele buscou por amor estava cercada por mentiras. Enquanto os gritos continuavam, a confusão e o desespero cresciam. Nico percebeu que tudo o que ele sabia estava prestes a ser desmantelado novamente. O que você está escondendo, Marcos? Ele lançou a pergunta com a força de uma tempestade. É uma história longa, mas precisamos sair daqui. O olhar de Marcos se voltou para o caos à sua volta, e o instinto de sobrevivência tornou-se palpável. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Diante da revelação devastadora, o que mais estava escondido? O quão fundo a rede de mentiras e segredos poderia chegar? Neste jogo de revelações, um novo ciclo se iniciava, e tudo o que Nico sabia, tudo acreditava ser real, estava prestes a desmoronar mais uma vez. Nico estava paralisado entre o que podia imaginar e a verdade que estava prestes a desmoronar. O passado e o presente colidindo em um único momento. E agora, o que ele deveria fazer? Era claro que o futuro estava diante dele, mas não havia clareza. Havia apenas caos e a certeza de que tudo poderia mudar em um instante. Jesse estava ali, bem na sua frente, e o coração de Nico começou a acelerar. O que você está fazendo aqui? Ele mal conseguiu dizer, sentindo o desespero tomar conta de seu corpo. Queria acreditar que ela havia vindo para ajudá-lo, mas a atmosfera estava pesada, uma nuvem de tensões pairando sobre todos. Eu fiquei sabendo do que estava acontecendo, Nico. Estou aqui para te proteger. Jesse respondeu, mas sua voz era tingida de uma fraqueza que Nico não costumava ver. Ele queria acreditar, mas algo parecia errado. A atenção de Laura estava presa nos acontecimentos, e Renato, agora ferido e furioso, se debatia para se levantar. A sala ressoava com gritos e murmúrios. Os policiais cercavam a mansão, tentando controlar a situação, enquanto os assaltantes pareciam se perder na confusão. Nico mal tinha tempo para processar tudo. Então, outra explosão de som cortou o caos. Um novo tiro disparou, ecoando sobre os rostos atordoados. Nesse momento, Victor se lançou para a frente, com uma ferocidade que ninguém esperava. Eu não tenho nada a perder, ele gritou, e o olhar que lançou a Renato era de puro desprezo. Nico ficou horrorizado. O que estava acontecendo? Victor estava prestes a fazer algo insano. Ele avançou em direção ao pai, o ódio tomando conta de suas feições. Você nunca se importou comigo. Agora, você vai pagar. Antes que seu cérebro pudesse processar, o som de um disparo cortou o ar novamente. Com um movimento instintivo, Nico se atirou para o lado. Seus olhos se fixaram no chão. O corpo de Renato caiu em um impacto estrondoso. Não havia como voltar atrás. O homem que sempre o assombrou, o pai abusivo que havia tentado moldá-lo segundo um padrão de dor, sucumbiu. Não! O grito de Laura feriu o silêncio, e ela se jogou ao lado do corpo de Renato, seu rosto uma máscara de desespero. Nico estava paralisado, um nó na garganta. Não só seu mundo, como tudo ao seu redor desmoronava em um instante. O que tinha acontecido naquele lugar? Ele olhou para Victor, que agora estava a poucos passos, o olhar transbordando de emoções conflitantes. O que você fez? Murmurou para si mesmo. As revelações disparadas por Laura agora faziam todo sentido. Renato não era apenas o homem que abusou de sua mãe.
Ele era um fantasma que pairava sobre todos eles. Mas então, um novo estrondo emanou do fundo da sala. Uma voz familiar cortou o ar, e Nico virou-se para ver Arthur, que avançava em direção a eles com uma expressão horrorizada. Não! O que aconteceu aqui? Sua voz estava carregada de medo e confusão. Ele olhou para Renato caído, e a realidade começou a desmoronar. Nico sentiu o chão tremer sob seus pés. O homem que acreditava ser seu pai havia caído, e agora Arthur estava aqui. A tela de sua vida se repintava de uma maneira que ele nunca teria imaginado. As peças estavam se rearranjando, cada uma mais desconcertante que a anterior. "Jessie!" Arthur gritou, mas ela estava totalmente em choque, apenas olhando para Renato, ainda deitada ao seu lado. Foi nesse momento que a sala explodiu em mais gritos. Um dos assaltantes começou a gritar, sacudindo a arma em desespero ao perceber que a situação havia se tornado um caos absoluto. Eles não estavam mais lá para roubar. A dinâmica mudara completamente. E Nico, no meio de tudo aquilo, percebeu que tudo o que pensou que sabia estava desmoronando. Não apenas sobre seu passado, mas sobre quem ele realmente era. Com a sua mãe em prantos e o homem que pensava ser seu pai caído, ele se viu perdido em um labirinto de mentiras. Não, não pode ser assim, pensou. Mas a realidade era cruel. Ele olhou ao redor, para as expressões confusas e horrorizadas dos policiais, para os assaltantes perdidos em sua própria confusão, e então para Jessie, que parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Enquanto todos tentavam processar o que ocorria, um novo grito surgiu, mais sombrio, mais carregado de terror. O terceiro assaltante no canto da sala revelou um dispositivo pequeno e brilhante. "Eu sei onde está. Eu tenho o que precisamos." Ele gesticulou, a voz tremida, mas cheia de determinação. O que ele tinha por trás daquele olhar nervoso? O coração de Nico disparou. "O que você está falando?" Ele conseguiu perguntar, mas a resposta não veio imediatamente. O homem se virou, e o que ele revelou mudou tudo. A tela de um celular estava aberta, exibindo fotos antigas, amareladas e horríveis. A imagem de Renato, mas apenas como um rosto que conhecia. Ao lado dele, uma mulher famosa. Era Laura. Ela estava envolvida. Uma cúmplice. O grito da figura fez o caos estourar novamente. Os olhares se voltaram para Laura, que parecia ter o chão retirado de seus pés. O que estava acontecendo? "O que você sabe, Laura?" Arthur perguntou, sua voz baixa e sombria. As palavras de Laura se tornaram um sussurro. "O que está acontecendo? Você não pode acreditar." Mas Nico já estava se movendo em direção ao telefone. Ele se curvou, tentando ver a tela. A raiva, a dor e agora a certeza se transformavam em confusão. Como se cada revelação só complicasse a teia de mentiras que envolvia sua vida. Nesse momento, uma nova explosão de luz ecoou. Mas não era a luz de um flash ou algo bonito. Era um sinal sonoro, a sirene da polícia, ecoando como um aviso. O pânico tomou conta de todos. Se as autoridades chegassem, ele não sabia o que poderia acontecer. Ele olhou para Jessie, que agora estava mais pálida, e ela assentiu, como se lesse seus pensamentos. A verdade estava mais perto, mas em meio ao turbilhão, algo mais profundo começou a se revelar. No centro da sala, uma figura surgiu. Era uma garota que Nico reconhecia. Era a amiga dela. Sofia, a antiga amiga de escola que havia desaparecido meses atrás. "Por que você está aqui?" Nico perguntou. Mas o olhar dela refletia algo mais profundo. O que mais estava escondido? Qual era a conexão entre todos eles?
O que esse pequeno grupo tinha em comum? A vida que conhecia estava se quebrando, e ele estava prestes a descobrir que a história não terminava ali. Uma tempestade de emoções varreu a sala, enquanto tudo se desenrolava. O peso da verdade aumentava, e Nico percebeu que a verdadeira revelação ainda estava por vir. Até onde isso poderia ir? O que realmente unia todos eles, e que segredos aguardavam nas sombras do passado? Nico estava paralisado, sentindo o peso do que sabia e do que ainda estava por vir. A sala estava em um caos absoluto, com os gritos ecoando e os policiais ocupando cada canto. Uma nova realidade começava a tomar forma. Não! Larguem ele! Laura, em desespero, se lançou em cima do corpo de Renato soluçando, enquanto o restante da sala parecia girar em um redemoinho de confusão. Nico olhou para Jesse, seu coração batendo rápido, as emoções à flor da pele. Ele precisava de respostas. "Espere!" gritou Victor, ainda em pé. "Não acabamos. A verdade está bem diante de nós." Ele estava ofegante, mas a determinação em seus olhos era feroz. Nico não conseguia entender. O que ele queria dizer? "Vicky, você não pode falar agora!" Um dos assaltantes gritou, sua voz tensa e ameaçadora. Mas Victor não se importou. Continuou sem medo. "Não só Renato, mas todos aqui estão conectados, por causa do que ele fez. Laura, você tem que dizer a verdade." Os olhares se viraram para a matriarca, como se todos esperassem que ela revelasse um segredo que mudaria tudo. Nesse momento, o caos se desfez. O silêncio caiu como uma neblina, e o mundo ficou em câmera lenta. Laura, com o rosto encharcado de lágrimas, fechou os olhos e começou. "Renato não é o homem que você pensa que é, Nico. Ele estava preso em uma vida de mentiras. E Marcos, eu nunca soube como contar isso a você." Ela olhou diretamente nos olhos do filho. "A verdade é que eu te tirei da vida dele, não para te proteger, mas porque tinha que te salvar." As palavras dela ressoaram como um disparo. Nico sentiu um frio na espinha. Ele sabia que isso mudaria tudo. Os policiais estavam quase controlando a situação, e ele sabia que precisaria agir. "Marcos," a voz de Nico estava fraca, mas firme. "Eu quero saber a verdade." Marcos fez um movimento, aproximando-se. "Nico, tudo o que eu fiz foi para proteger sua mãe, você e a mim mesmo. Eu necessitava manter você afastado de Renato. Ele não é seguro." O olhar dele estava carregado de arrependimento e luta interna. Um homem que estava disposto a perder tudo por um ideal. Um novo som cortou o ar. Era uma explosão de sirenes. Os policiais estavam cada vez mais próximos. E o momento estava se esgotando. Nico percebeu que precisava tomar uma decisão. A verdade estava ali à sua frente, mas a dúvida o consumia. "Eu não sei em quem confiar," Nico sussurrou, quase para si. As tensões estavam altas, e ele se sentia dividido. O que ele faria? "Confie na sua intuição," Jesse gritou, avançando com coragem em direção a ele. "Você é mais forte do que pensa. Agora é a sua chance." Nico olhou para os rostos à sua volta. Cada expressão era uma imploração. Cada olhar, uma tentativa de guiá-lo para a verdade. Ele sabia que precisava arriscar. "Eu vou me afastar de tudo isso," declarou Nico, a voz cheia de determinação. "Vou encontrar meu próprio caminho." Foi como se as paredes da sala tivessem se movido. A verdade poderia ser uma espada de dois gumes, e ele estava pronto para confrontá-la. Com um último olhar em direção a Laura e Marcos, algo dentro dele se acendeu. Ele sairia daquela prisão de mentiras. Enquanto os policiais entravam e seguravam os assaltantes, Nico fez um movimento decisivo. Ele estaria livre, determinado a encontrar seu próprio destino, seja qual for. E assim as coisas tomaram seu rumo.
Ele foi embora. A noite ainda é escura, mas não sem um desejo de descobrir. O futuro estava à sua frente, um mistério a ser desvendado. E em meio a tudo isso, uma voz ecoou em sua cabeça. A verdade sempre vem à tona, e você precisa ter coragem para enfrentá-la. Se você chegou até aqui, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou do desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs sabem da importância de se engajar.